Olá, povo de Deus! Aqui quem vos fala, presbítero Gilson França, e nós estamos aqui prontos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Sou professor de Escola Bíblica da minha igreja é na Assembleia de Deus Vinde, aqui em Fortaleza, Ceará. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo, né? Depois dessa apresentação, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, né, nós vamos estudar a lição de número 2, o livro de Ruth. Lição de número 2 sobre o livro de Ruth, terceiro trimestre de 2024. Terceiro trimestre de 2024. Estamos progredindo aí, estamos aí chegando já próximo do final do ano, né? Vamos lá, vamos para nosso texto áureo e nossa verdade prática. Nosso textuário diz o seguinte, Ruth capítulo 1, verso 1. E sucedeu o que? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e sua mulher e seus 2 filhos. Então, esse é o nosso textuário. Agora vamos para a nossa verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Isso é fato, né? Tem pessoas que estão vivendo uma teologia aí, né, de que não pode sofrer, não pode padecer, não pode passar por nada, né? Tem muita gente vivenciando esse tipo de teologia e acaba se decepcionando, se frustrando, saindo dos caminhos do Senhor. Mas nós temos a obrigação, principalmente quem ensina, quem é pastor, quem está à frente de rebanho, tem a obrigação de ensinar que servir a Deus não nos isenta de crise. Nós passamos por crise, nós passamos por tudo que o mundo passa. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Nossa leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 5, diz o seguinte. E sucedeu o que? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, né, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela e seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas e casaram com elas. A primeira, né, o nome dela era Orfa, e a outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Eles passaram 10 anos nas campinas, na terra de Moabe. E morreram ambos, tanto Malom como Quilion. Então, ficando assim, esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, essa mulher já tinha saído da sua terra, já tinha saído da sua parentela, estava numa terra estranha, vivendo, né, numa terra estranha, e ainda perde seu marido e seus 2 filhos. Né? Então, realmente uma sorte de se desmerecer mesmo, né? Uma sorte muito complicada, não muito boa. E foi exatamente isso que Noemi passou na sua vida. Mas houve um diferencial, houve uma circunstância que fez com que Noemi conseguisse obter vitória mais na frente. Aí a gente vai contar, mas a gente vai continuar conversando sobre esse livro maravilhoso, né? Então bola para frente. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Amizade, amor e redenção. Amizade, porque Ruth, né, acaba tendo uma amizade maravilhosa com Noemi, ao ponto dela abandonar a sua terra para voltar novamente para Israel, para os judeus, né, para Judá. Então ela abandona tudo, e tem um versículo bíblico que é chave, né, no texto, e, se eu não me engano, está lá em Ruth, capítulo 1, verso 6, se eu não me engano, a partir do verso 6, por ali, se eu não me engano, tem um versículo chave de todo o livro de Ruth, né, mas
livro de Ruth realmente sensacional, maravilhoso, e conta a história dessas duas mulheres que conseguiram vencer as adversidades, a fome, né, as percas através da morte, principalmente para as mulheres à época, né, quando uma viúva, a pessoa ficava viúva, não tinha quem o provesse, né, porque o homem era que era a providência, o homem era que era o provedor da casa. Então perdeu, o homem tinha os filhos, mas o que é que se faz quando você tem um marido que perde o marido e que perde 2 filhos? Né? Essa foi a situação de Ruth, ou melhor dizendo, de Noemi, e graças ao bom Deus ela também encontrou Ruth, né, para poder ser essa amiga, essa mulher que iria ser usada por Deus para redimir toda a casa de Noemi. Então uma extraordinária demonstração de que Todo-Poderoso batalha em meio a crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganho, derrotas em vitória. Ruth apresenta o Jeová Jireh, o Deus que provê, né? Ruth apresenta para nós esse Deus que dá a providência. Então, gente, na Bíblia hebraica, vamos estudar a organização do livro de Ruth. Vamos começar pela organização, né? Fazer aqui uma introdução do livro de hoje. A aula de hoje é uma introdução do livro de Ruth, né? Então, se prepare aí. Nós vamos primeiro estudar a organização do livro de Ruth. Primeiramente na Bíblia hebraica, né? Então, no livro de Ruth, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, né? A Bíblia hebraica, que é composta pelos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim ou agiógrafos, né? São os escritos, porque a Bíblia hebraica ela é formada, ela é separada em Torá, Nevim, profetas, né? E os escritos. Então nós temos a divisão da Bíblia hebraica, ela é dividida dessa forma: Pentateuco, profetas e escritos. E o livro de Ruth está dentro dos escritos. Dentro dos escritos. E dentro dos escritos, são livros, esses livros, o livro de Ruth, como o livro de Cântico, o livro de Lamentação, o livro de Eclesiastes, o livro de Esther, eles são livros que são lidos publicamente, né, nas festas judaicas anuais. Esses são 5 rolos, né, são chamados de Megilot, 5 rolos. Livros curtos que são lidos publicamente, exatamente nas festas judaicas. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura ela é praticada, né, feita muito no dia de Pentecostes, que é a festa das colheitas. Então, o livro de Ruth ela é muito mencionado exatamente nesse período do dia de Pentecostes, né, que é a festa da colheita. Muito bem. Então, o que é que nós vimos aqui? Que na Bíblia hebraica, o livro de Ruth está na terceira seção. Que terceira seção é essa? É a seção chamada de Ketuvim ou agiógrafos, que são os escritos, né? Não a primeira seção. Qual é a primeira seção do livro hebraico? Nós temos a primeira seção, que é o Pentateuco, a segunda seção, que são os profetas, os Nevim, e nós temos a terceira seção, que é exatamente o livro os escritos, né? Os escritos que são chamados de Megilot, né? São 5 livros, são livros curtos que são cantados e são falados, que são reproduzidos exatamente nas festas judaicas. Então foi isso que nós vimos agora nesse primeiro slide agora, tá? Vamos para o segundo slide. O segundo slide vai falar na Bíblia cristã. Onde é que está descrito o livro de Ruth? Está nos livros históricos. Tá? Então, no livro cristão, na nossa Bíblia, a Bíblia cristã, a Bíblia está na Bíblia hebraica dividida em 3 seções, né? Pentateuco, profetas e escritos. E o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto por 4 livros. 4. Quais são? Pentateuco, poético, históricos e proféticos. Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, primeiros 5 livros da Bíblia, né? Os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco. Os poéticos, e aí entra Cântico dos Cânticos, entra os Salmos, né? E os outros lá.
E temos os livros históricos. Os livros históricos, Ruth se encontra exatamente nos livros históricos e os proféticos. Os proféticos nós temos os profetas maiores e os profetas menores. E essa divisão de profetas maiores e menores não se dá por conta da grandeza do profeta, mas pela extensão da profecia. Ou seja, o tamanho do livro. O tamanho do livro é que vai classificar os livros proféticos entre profetas maiores e profetas menores, ok? Ruth está categorizado no livro histórico, o seu evidente gênero narrativo, né? Histórico. Foi no período dos juízes, tá? E foi produzido o livro de Ruth. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagens próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da personagem. Então, aspecto subjetivo da personagem quem? Ruth, né? Que é, junto com Noemi, as personagens principais, e Boaz, né? Então, são esses personagens que são os personagens principais do livro de Ruth. São só 4 livros, irmãos. Vocês podem ler rapidamente esse livro. Em 20 minutos você lê todo o livro. Se você parar para ler 2 horas, você lê 2, 3 vezes o livro de Ruth, tranquilamente, pausadamente, e consegue fechar todo o livro aí pelo menos umas 3 vezes durante 2 horas. Né? Muito pequeno, curto, muito bacana. A história é muito boa, muito legal de se ler, de se aprender, de se aprofundar, de conhecer, muito maravilhosa mesmo. Ruth, capítulo 1, verso 12 a 21, diz o seguinte: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los e eis até que viesse a ser grandes para poder casar com eles, deter-vos-eis por eles em tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantou a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, Orfa tinha um certo apego em relação a Noemi, tinha, né? Beijou, tinha um carinho. Mas se apegar mesmo, quem se apegou foi Ruth, né? Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta. Porque Noemi estava dizendo: olha, vocês podem voltar para o seu povo. Orfa beijou e foi embora. Né? Foi embora, foi para o seu povo. E ela teve suas motivações e foi. Nada de que desabonasse ou desaprovasse a sua atitude, mas ela foi embora. Porém, Ruth não, né? Ruth disse o seguinte: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, ao versículo 16, esse versículo 16, eu tinha dito 6 no começo, mas é o 16. O versículo 16 é o versículo chave de todo o livro, para mim. E para muitos escritores aí, né, de Antigo Testamento, vai colocar o versículo 16 como um versículo chave. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Veio da graça. Ruth estava maravilhada e estava ali convencida de que agora iria servir Noemi e servir o Deus de Noemi. Que maravilha, né? Onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então vamos ficar firmes, vamos ficar fortes, vamos ficar unidas. Vamos andar unidas e crescer unidas. Olha que coisa linda, né? Esse texto, essa passagem, né? Então, vendo Noemi que de todo estava resolvida aí com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu o quê? Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai de Mara. Mara significa amarga. A história dela estava amarga até então. E Ruth vai
dá exatamente essa contribuição para que a história de Ruth, de Noemi, de amarga, passe para uma história feliz, né? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, achei a parte, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Então, essa foi a primeira experiência de Noemi. Noemi estava se sentindo mal, estava se sentindo, achando que a mão de Deus estava pesando sobre ela. Então, era isso, né? Ela pensava que ali a vida dela tinha se acabado. Mas Deus estava planejando algo muito maior através de Ruth para que abençoasse Noemi, né? E é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Vamos voltar aqui. Pra gente, a obra está organizada em 4 capítulos, como eu falei para vocês, 4 capítulos, são 85 versículos. Você pode ler rapidamente esses versículos, em menos de 20 minutos você lê, se você fazer uma leitura até pausada, né? Para você ver como o livro é pequeno, bastante instigante, traz bastante conhecimento e é muito maravilhoso, né, a história de Ruth. Então faça isso, faça essa leitura muito importante para que você possa dar sua aula maravilhosamente, tá? Vamos lá, prosseguindo. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões dentre os eruditos acerca da autoria e a data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Então, gente, existem eruditos, estudiosos da Bíblia que vão dizer que vai ser outros autores, tá? Ou que pelo menos vão dizer que não foi Samuel coisa nenhuma, né? Mas Samuel é o autor provável. Então, quando você for dar sua aula, você vai falar isso para a sua sala de aula. Você vai dizer, olha, o Samuel é o autor provável. Nós não vamos bater o martelo, porque nem os eruditos da Bíblia estão batendo martelo em relação a isso, né? Mas, provavelmente, quem tenha escrito o livro de Ruth tenha sido o Samuel. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaica, atribui a ele a autoria. Então nós temos um documento histórico, Talmud, para poder dizer que foi Samuel que escreveu o livro de Ruth. Então a forma como o autor se refere a Jessé e a Davi é uma evidência, a forma como o autor se refere a Samuel, a Jessé e Davi, né, é uma evidência que parece indicar a contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então essa é uma evidência para poder a gente dizer que foi realmente Samuel que escreveu o livro de Ruth. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X, mais ou menos. Aí você vai também dizer assim, aproximadamente. Né? Não é uma... Você não pode bater o martelo nem no autor e nem na data. Mas a data provavelmente tenha sido no século X a.C. e o autor provavelmente tenha sido Samuel. Beleza? Bola para frente. Vamos lá. No tempo do juízo, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre o contexto histórico do livro. A gente saiu da organização do livro, nós vimos que o livro são 4 capítulos, 85 versículos, que no livro hebraico está nos escritos e no livro cristão está nos livros históricos do Antigo Testamento. E agora nós vamos estudar o contexto histórico do livro, tá? Vamos lá. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi, nos dias de Juízes. Então esse período do juízo durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta ali de 1375 a.C., e se estendeu até o primeiro monarca de Israel, que foi Saul, em 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem a época sombria é: com cada qual fazia o que ele parecia aos seus olhos. Está em Juízes capítulo 17, verso 6, repete também em Juízes capítulo 21, verso 25. Então, sem uma sábia direção, o povo perece. E é isso mesmo, tá? Então, gente,
Historicamente, Ruth foi escrito no tempo do juiz, né? Ruth, capítulo 1, verso 1 diz isso. Então, o capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, o livro de Ruth se sucedeu no tempo dos juízes. Ponto. Era um período de anarquia. Era um período de anarquia. Está em Juízes capítulo 1, do versículo 7 ao versículo de número 19. Por que anarquia? Porque todo mundo se atacava. Todo mundo estava brigando ainda, lutando uns contra os outros. O povo ainda estava, no tempo dos juízes, ainda tentando conquistar as terras ali de Canaã. E aí a gente vai ver que o povo não consegue conquistar as terras de Canaã completamente, né? Alguns povos continuam permanecendo lá. E o Senhor faz um alerta: olha, vocês era para ter chegado na terra, era para ter destruído toda a terra de Canaã, todos os povos que estavam lá. Como vocês não fizeram isso, o povo que está lá vai ser a ruína de vocês, porque vocês vão adorar. E além deles te perturbarem vocês, lutarem contra vocês e fazer vocês se tornarem escravos, vocês também vão se ludibriar com os deuses deles, né? Deus fala isso para o povo. Então é um tempo de anarquia, um tempo de idolatria, um tempo em que realmente nós temos oscilações espirituais, ok? É um período de estabilidade espiritual, né? Se você, por exemplo, pegar aqui Juízes capítulo 2, lá no versículo 12, né? Não, desculpa, vamos pegar no versículo 10 aí, ó. Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outras gerações após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então os filhos de Israel, né? Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Foi o que Deus falou: olha, vocês não destruíram o povo completamente, vocês vão adorar o Deus dele. Então eles passaram a adorar Baalins, Moloque, Astarote e tantos outros deuses da época, né? E foi a ruína do povo, foi a destruição do povo. Foi exatamente a questão da idolatria e essa estabilidade espiritual, né? Versículo de número 12, assim, ó: e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espojadores que os despojaram, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Olha aí, você prestou atenção aí? Por que que eu... Desculpa. Por que que eu estou falando que havia uma estabilidade espiritual? Havia, né? O povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fazia o que fazia? Entregava o povo nas mãos dos seus inimigos, né? Era o que acontecia, né, no tempo dos juízes. Vamos para o tópico de número 2, tá? Secularismo, hedonismo e idolatria. Foi o que aconteceu na época do juiz, esse momento histórico, como a gente já vinha falando aqui, né? Usando o texto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, de Juízes capítulo 1, né? Dessa anarquia, do período de anarquia e o período de estabilidade espiritual, como a gente já vinha falando. Então, estava acontecendo essas coisas no tempo dos juízes, né? Estava acontecendo essas coisas. Agora vamos ver aqui o secularismo, o hedonismo e a idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito. Foi o que nós lemos, né? Ao povo hebreu. Então Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído pela adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus
da chuva, e Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. O reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter. Então, no reino de Deus, não basta ter carisma, né? Tem que ter caráter. Tito, capítulo 2, versos 7 a 6, diz o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então, não basta ter carisma, tem que ter caráter, né? Tem que ter caráter. Bola para frente. Bola para frente, vamos lá. Vamos continuar. Secularismo, falando do secularismo, do hedonismo e da idolatria, né? Já vimos falando. Agora vamos para a opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam sob o domínio opressor ao longo do período, né? Então, o livro de Juízes, como a gente já estava lendo, é marcado por desobediência e dominação dos povos estrangeiros sobre Israel. E aí eles clamavam, o Senhor mandava então um juiz para libertar o povo, né? Então, afligida a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Aí nós temos Sansão, nós temos Jefté, nós temos tantos outros, né? Gideão, tantos outros que se levantaram nesse período para poder libertar o povo. Então esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque, Gideão. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo, cheio de misericórdia. Ele ouve aqueles que o clamam. Eu queria mostrar para vocês também um versículo, né? Além dos que já estão sendo apresentados aí, nós temos aqui Mateus capítulo 9, verso 13, né? Então Jesus já ensinava a gente a ser misericórdia. Não é só Deus que tem que ser misericordioso. Então Deus nos ensina a ser também misericordioso. Nós temos, por exemplo, aqui Mateus capítulo de número 9, verso 13, diz assim, ó: ide, porém, aprender o que significa, Jesus falando, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, a misericórdia do Senhor sempre estará diante do povo. E isso aconteceu muito na época dos juízes, né? Beleza, Geilson. Então, quando você for dar a sua aula, preste atenção nesses versículos que eu acabei de mostrar para vocês e apresente ao povo, né, essa instabilidade espiritual que era uma marca do livro dos Juízes, tá? A gente está fazendo aqui, a gente está falando do livro de Ruth, mas estamos fazendo um contexto histórico, porque o versículo 1º do livro de Ruth fala que essa história se deu na época dos Juízes. Então, bola para frente. Vamos para o último tópico, que é o propósito da mensagem, né? Vamos lá. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como um descendente de Judá, tribo real da qual viria o Messias. Isso é fato. Okay? Nós temos aí Gênesis capítulo 49, verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló, e a eles congregarão os povos. Uma profecia que quem estuda os planos da promessa de Deus no Antigo Testamento, né, passando por todos os livros, tem até um livro muito bacana do Kaiser, seu nome é J. Kaiser, ou Kaiser Júnior, se eu não me engano, que o nome do livro é Os Planos da Promessa de Deus. Então, ele enfatiza bem esses versículos que remontam para Jesus. E esse versículo aqui de Gênesis capítulo 49, verso 10, remonta claramente à vinda do Messias. E de onde é que ele viria? Ele viria de uma tribo de Judá. Então Judá ganhou protagonismo
quando Rúben, que era o primogênito, que deveria ele ser aquele que carregaria a promessa, né, da descendência do Messias, porém, por causa do seu desrespeito, do seu ato de desonra em relação ao seu pai Jacó, porque ele se deitava com a sua concubina, Bila, se eu não me engano, né, o que aconteceu? Deus retira de Rúben, né, esse direito e coloca sobre Judá. Então a promessa foi feita a Abraão, seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquela tempo o rei de Israel era Saul, benjamita. A centralidade de Davi o legitimava para o trono. Então Davi, o que foi aconteceu? Nós vemos que quando termina o livro de Ruth, Ruth gera um filho que vai ser o avô de Davi e o pai de Jessé. A gente vai ver daqui a pouco, ok? Segundo ponto, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representantes de judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, prenunciam a derrubada da separação. Isso aqui é muito bacana. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tá? Ruth e Boaz já representam no Antigo Testamento a derrubada da parede da separação entre judeus e gentios. Então nós temos aí Efésios 2, 11 a 16 que diz, portanto lembrai-vos de que vós outros, em outros tempos, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Vocês estavam longe, vocês eram gentios, agora não, vocês estão perto, pelo sangue de Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então judeus e gentios agora em Jesus são um. E derrubou a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então Jesus ele acaba com as inimizades, ok? Muito bem, Geus. Muito bem, muito bom saber disso. E quando a gente pega esse versículo, né, e a gente compara com o livro de Ruth, a gente já vê que Deus já vinha fazendo isso no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus já vinha quebrando essa parede da separação. Nós temos Raabe, que vai participar da genealogia de Jesus. Nós temos Ruth, que vai participar da genealogia de Jesus. Eu já falei isso na primeira aula, ok? Bola para frente. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias de Juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade o justo viverá da fé. Ora, outra eloquente mensagem do livro é a mensagem do altruísmo. Primeiro a fidelidade, o segundo altruísmo, né, de Ruth em relação a Noemi. Não agiu com egoísmo, né? Nos dias de Juízo, a maioria, todo mundo, as pessoas viviam no egoísmo. Nós temos Juízes 21, 25. No tempo do juízo, cada um fazia o que achava certo. Noemi, Ruth surge como diferencial em meio ao egoísmo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 21, verso 25. Ok? Então num contexto histórico de egoísmos que havia dentro ali, no contexto do povo, Ruth e Noemi aparece como diferencial, né? Como altruísmo, um amor que venceria todo o individualismo, ok? Então Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. O amor não é egoísta, ok? Para finalizarmos o livro de Ruth, né, como eu falei no começo, é uma introdução,
Ok? O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre batalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa o seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Amém? Muito bem, meu povo. Quero aqui desde já agradecer a todos vocês que acompanharam essa aula. Nós vamos continuar, essa é apenas a segunda aula, vai vir a terceira aula também. Espero que vocês estejam conosco e até a próxima aula, se Deus quiser.